Bom dia, irmãos. Espero que vocês estejam bem. Fico feliz de estar aqui, honrado. O pastor Marcelo mandou um recadinho ontem, falando da viagem. E durante a semana devo encontrá-lo aí para tomar um café, bater um papo. Mas eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho, conversar com vocês da palavra, né? Eu sou daqui de São José dos Campos, nascido aqui, criado lá na Vila Cristina. E com o tempo andei um pouquinho, moramos em Roraima e hoje eu estou em Brasília. Na verdade, há 12 anos na Igreja Presbiteriana do Planalto, e também trago um abraço da nossa igreja para toda a igreja aqui. Nós somos corpo de Cristo, um só. Bom, antes mesmo e com o tempo aí com o Dudu, assim, as pessoas, vocês vão conversar, e eu acho que algumas pessoas ficam perguntando o que aconteceu, né? Aí depois o Dudu explica tudo. Mas antes mesmo disso, lá, acho que em dezembro ou novembro, uma coisa assim que nós conversamos, Deus já tinha colocado um texto no meu coração para falar com vocês, e ao longo desse mês de dezembro, né, além das situações que a gente veio vivendo, na minha cabeça falando assim, Deus, independendo do que acontecer, é a palavra do Senhor. Então a gente continua olhando para a palavra do Senhor, porque ela é que é o nosso caminho. Mas eu sou grato a Deus, porque o testemunho daquilo que Ele realizou e tem realizado fortalece, assim, ratifica, mais uma vez, não na palavra, mas no nosso coração, a palavra dele, né? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías 40. Eu vou ler um texto aqui, ele é um pouco longo, eu peço a sua atenção. Isaías 40, a partir do verso 12. Isaías 40, verso 12. Diz assim, olha: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? A gente cantou isso agora há pouco, né? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira para que não se corrompa e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como uma cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor,
O Criador dos fins da terra nem se canse, nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Nós acabamos de cantar aqui muitas canções que falam desse texto. E nós acabamos de ler esse texto do profeta Isaías, que para mim é uma das obras mais belas, ou um dos escritos mais belos sobre a realidade de quem é Deus. Mas se a gente for realmente sincero com a gente, com o nosso coração, a gente vai perceber que existe aqui uma conversa meio esquizofrênica às vezes na leitura da Bíblia. Porque o nosso coração, apesar de cantar, apesar de ler, muitas vezes se faz muitas perguntas sobre Deus. Será realmente que Deus é digno da nossa confiança no meio das nossas lutas e provações? Será que Deus realmente é suficiente para nos sustentar no dia da tribulação? Será que Deus é confiável o suficiente para eu descansar nele quando as situações dizem para mim que vai dar errado, que o caos vai se instalar, que o sofrimento vai sentar no sofá de casa e ele não vai sair dali? Será que Deus é confiável de verdade? Será que eu não posso parafrasear a esposa de Jó e falar assim: vale a pena manter a minha integridade em relação a Deus quando eu só estou passando por caos e sofrimento e angústia? Será que Deus realmente age na história? Será que Deus faz alguma coisa no presente? Será que Deus é capaz de me proteger das adversidades hoje? Porque lá no passado eu vi Ele fazendo. Mas será que Ele faz isso hoje? Será que Deus não é uma utopia? Será que, assim, no fim das contas, será que na hora que eu atravessar aquela porta que ninguém quer atravessar no fim da vida, será que eu vou encontrar Deus ou nada? Eu afirmo para vocês que metade, tá? Metade é 50% mais um. Não vou falar todo mundo para não generalizar. Mas eu afirmo para você empiricamente que 50% mais uma das pessoas que estão aqui já fizeram essas perguntas. Ou uma, ou duas, ou três, ou mais outras que eu não fiz aqui. Afirmo que 50% mais um, em algum momento, de alguma forma, se fez essa pergunta para Deus e sobre Deus. E ela não é nova. Ela não é nova para mim, ela não é nova para você. Essa pergunta percorre toda a humanidade. É a pergunta que é sussurrada no nosso ouvido, pelo inimigo da nossa alma, pela serpente. É a mesma pergunta do Éden. Será que o que Deus falou realmente é verdade? Será que o que Deus falou realmente condiz com a realidade? Será que Deus não é um engodo? Será que Deus está manipulando você? Nesse tempo pós-pandemia, nos dias normais da nossa vida, quando a gente enfrenta situações em que parece que Deus é um Deus que está distante, eu creio que é importante nós voltarmos os nossos olhos para textos como esse, para palavras como esta. O profeta Isaías, ele vem falando ao povo no meio de uma situação muito adversa. E do capítulo 40 até o capítulo 56, ele vai falar a um povo que está voltando do exílio para Jerusalém. Então não é um povo mais que está cativo na Babilônia, é um povo que está indo embora e eles estão voltando para a terra de Jerusalém. Se você não está familiarizado com essa história, deixa eu trazer um pouquinho dessa realidade para você. O grande rei Davi construiu um império enorme. O reino se dividiu, reino do norte e o reino do sul. Com o passar do tempo, esses reinos foram se afastando de Deus, da realidade de Deus. Eles foram se esquecendo da aliança que eles tinham com Deus. E como aconteceu isso, Tiago? Nações vizinhas começaram a pressionar Jerusalém.
Eles olhavam para Deus e falavam assim: pô, a gente está vendo o rei que está ameaçando a gente, mas a gente não está vendo o rei que diz que é nosso rei. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar alianças com outras nações, a fim delas nos protegerem contra as nações que nos ameaçam. Eles simplesmente abandonaram a aliança com Deus, fizeram aliança com outras nações, nações vizinhas, a maior delas o Egito, a fim de obter segurança para que as nações maiores não os atacassem, para que não morressem. O final disso é desastroso, porque quando o povo de Deus, o povo da aliança, abandona a aliança com Deus e faz aliança com outras nações, ela está negando a própria existência, a realidade de quem ela é. Oséias, no capítulo 1, 2 e 3, vai falar disso. Ezequiel vai falar disso. Eles retratam esse cenário de forma muito vívida. E sabe como eles retratam isso? Você, nação de Jerusalém, se prostituiu. Você pagou alguém, você se vendeu como uma prostituta. Você abandonou a aliança comigo, fez aliança com o outro em busca de algo que você achava que ia te dar segurança. Eu quero que fique claro na tua mente o resultado da quebra da aliança. No mesmo período nós temos Neemias. Um grupo de irmãos vem de Jerusalém a Neemias. Neemias pergunta para esses irmãos: como é que está lá o povo na cidade? Eles estavam a mais de 1.200 quilômetros de distância de Jerusalém. Como é que está o povo lá? Anani fala assim: olha, o povo está passando fome, sofrimento, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, a única coisa que a gente vê lá é sofrimento. Neemias senta e chora. E por que isso? Porque eles estavam vendo o resultado, a catástrofe das escolhas, de quando diante das situações difíceis, eu troco a minha aliança com Deus por outra que não é aliança com Deus, seja ela qual for. O resultado disso, agora para o povo que está voltando para Jerusalém então, é que existia um misto de pessoas. Alguns haviam abandonado totalmente a fé em Deus. Ué, ele não falou que é o nosso Deus e agora a gente passou por isso? Esqueceram a aliança, esqueceram a fé. Outros acreditavam que Deus era uma utopia, era um sonho, que Deus era a cenoura na frente do burro. E um grupo pequeno que ainda acreditava e esperava em Deus, falava assim: ele deu a corda no relógio da nossa história e nos soltou, ele não está nem aí para a gente. Por isso que o profeta Isaías vem, ele vem para falar: vocês vivem as consequências do que vocês fizeram, vocês estão errados, vocês trocaram aliança, mas eu quero que vocês saibam que Deus continua sendo o Deus de vocês, que Yahvé é o Deus da aliança, que Ele está atrás de vocês, como diz o C.S. Lewis, Ele está me caçando, Ele está caçando o povo dele. Deus não era obrigado a livrar o povo da Babilônia. Eles estavam lá porque tinham quebrado a aliança. Mas então, dos versos 1 ao verso 11 do capítulo 40, Isaías mostra e revela que Deus, por mais que o povo dele peque e troque a aliança por outras nações, por outros afetos, que Deus continua sendo Deus. E que o pecado não vence a graça, o amor e a misericórdia de Deus, porque às vezes nós achamos isso. Que o pecado, que os erros, que aquilo que fizemos até aqui é muito maior do que a misericórdia e a graça de Deus. E não é. Deus jamais é derrotado pelo pecado. Assim como nós entendemos que a bondade de Deus é que nos traz para Ele, em Cristo Jesus, quando Ele nos convida e nós falamos sim, Deus fazia lá. Por meio de graça e misericórdia, Deus convida o povo a vir, arrependam-se, quebrantem-se, voltem para mim. Eu continuo sendo o único Deus de vocês. Depois de ouvir isso então, nesses versos que nós lemos, Deus vai fazer duas afirmações contundentes. Eu sou e continuo sendo
o único Senhor e governante sobre toda a história. Vocês passaram na mão de Nabucodonosor, vocês passaram na mão de Dario, vocês passaram na mão de Ciro. Eu quero que vocês saibam que eles não são senhores, eu sou o Senhor. Deus afirma que Ele é o único em quem podemos colocar a nossa confiança para enfrentar as situações difíceis e vivermos os dias difíceis. Entenda bem, para aqueles que achavam que Nabucodonosor, como eu disse, Ciro, o caos, a ruína, era o que imperava sobre a vida, Deus aparece dizendo um não muito claro, falando, não, eu sou o Senhor. E é bom que vocês saibam e coloquem isso no coração de vocês. E Ele vai fazer isso por meio dessa peça, por meio desse texto que nós lemos. E aí eu separei aqui porque eu sou presbiteriano, não tem jeito, essas coisas não saem da gente. Eu separei esse negócio em 4 partes. Em 4 declarações onde Deus vai falar do caráter dele, da confiança que nós podemos ter nele, mas sobretudo quem ele é, porque as situações difíceis da vida, elas turvam os nossos olhos, elas tornam os nossos olhos obscurecidos, a gente não consegue ver Deus, e ele brilha nesse texto falando assim, eu quero que vocês olhem para frente, que vocês olhem para cima, porque eu estou aqui. Então, em primeiro lugar, Deus revela a soberania e a majestade dele sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, Deus revela a soberania e a majestade dele sobre todas as coisas. Nos versos 12 e nos versos 26, nós temos a afirmação da grandeza de Deus. Nós temos a afirmação sobre quem Deus é em relação a tudo. Ele começa do macro, ele começa do grande. Quem ele é em relação a tudo. Ele começa falando no verso 12. Quem mediu as águas na concha da mão? Quem de vocês aqui já esteve em alto mar? Levanta a mão. Em alto mar. Eu não estou falando na beira da Martim de Sá, não. Em alto mar. Então tá bom. Quem aqui já esteve na beira da Martim de Sá ou da prainha? Aí, excelente. Pode ser outro, tanto faz, né? Agora, isso daqui é para mim e para poucos. Quem já navegou pelos rios da Amazônia? Aí, amém, irmão. Só quem esteve lá sabe o que é aquilo. Vamos mais perto então. Quem já atravessou o lago da roça do vizinho ou do amigo aqui da igreja a nado? Levanta a mão e pronto. Quantos milímetros cúbicos de água tem nesse trecho que você andou? Nesse trecho que você atravessou? Pega a linha reta, fala assim, daqui até o chão, eu tenho ideia mais ou menos de quanto de água tem aqui comigo. Você consegue vislumbrar isso? Consegue ter ideia? Sabe quantos 1000 litros de água tem nesse pequeno trecho que você andou, que você ficou, que você nadou, enfim? Olha só. Ultimamente, nos últimos anos, a tecnologia ela, assim, avançou demais, certo? Nós não só pisamos na Lua há muitos anos atrás, como hoje, com a nossa tecnologia, nós fotografamos pela primeira vez um buraco negro, nós pousamos um rover em Marte, nós fotografamos o lado escuro da Lua, nós enviamos pessoas para o espaço, inclusive tem um caboclo lá que está complicado a vida dele, porque não tem táxi para voltar embora, então estão tentando dar um jeito nisso, certo? Mas veja bem, com toda a nossa tecnologia, com tudo isso que o homem fez, com tudo isso que nós vimos do espaço, sabe quantos % dos oceanos, até hoje a ciência conseguiu pesquisar, a ciência conseguiu desvendar? 21% dos oceanos. Ninguém atravessa, por exemplo, os picos das montanhas que são encontrados nas fossas marianas. A pressão é tão grande, ela é tão intensa, que não existe nada que a gente consiga fazer para sobreviver a essa realidade. Ou seja, nós desvendamos o espaço, mas o mar que você nadou aí
nós não desvendamos ainda 21% do que tem ali. Por isso que as pessoas falam, a gente não sabe o que existe lá. Não sabemos mesmo, porque é 21% só. Veja o que a Bíblia está falando. Esse 21%, mais os outros 79% que a gente não tem ideia de como vai vislumbrar isso, a Bíblia diz assim, eu, Senhor, pego esse monte de água. Ele não falou na concha das duas mãos, ele falou na concha de uma mão. Deus começa a desvendar para o povo quem ele é em relação a tudo, aquilo que mais assusta, aquilo que a gente não tem como desvendar. Ele fala assim, está aqui na minha mão. Ele continua no verso 26 agora, tocando naquilo que nós conseguimos colocar um olhinho a mais, falando dos céus, das estrelas. Quem é Deus em relação a tudo isso? Ele levanta algumas perguntas para mim e para você. Perguntas que estão na ciência. Qual é o tamanho do universo? Qual é o tamanho do espaço? A gente chega na fronteira dele, tem fronteira? A gente consegue saber o diâmetro do universo? Bom, os astrônomos eles trabalham com o princípio do universo observável, ou seja, temos um tamanho, mas o tamanho é daquilo que a gente consegue ver. A gente não sabe se tem mais ou menos. Então nós falamos de universo observável, ou seja, até onde as nossas máquinas, a nossa tecnologia consegue enxergar, nós falamos, esse é o tamanho do universo. E aí é usado então a medida de anos-luz para conseguir mensurar esse distanciamento. A ciência diz que o nosso universo, o universo observável, tem 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Sabe o que isso significa? Que se eu e você conseguíssemos caminhar a 300 mil quilômetros por segundo, não é por hora, por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, você levaria 92 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo observável. Tá? 92 bilhões de anos a 300 mil quilômetros por segundo. Sabe o que tem nesse universo? A ciência tem dito que existem mais estrelas no céu do que areias nas praias da terra. Vamos lá. Gente, não é matemática não, tá? Mas pega um baldinho do seu filho, vai pode ali na praia do Centro de Caraguá, vai no parquinho aqui do lado, pega o baldinho do seu filho, arrasta, leva para casa e fala assim, agora eu vou contar quantos grãos de areia tem aqui. Pode fazer isso pro resto da vida. É um passatempo daqui até a morte. Sabe o que a ciência está dizendo para mim e para você? Que estima-se que há mais de 100 sextilhões de estrelas no universo observável. Há mais de 100 sextilhões de estrelas. E há muito mais por se descobrir. Sabe o que é isso? Pega o número 100 e coloca 22 zeros depois dele. Eu não tenho ideia, não sei nem como contar isso. Tiago, como é que você sabe isso? Google. Tá? Site da NASA. Exatamente isso. Vai lá que você vai encontrar essas coisas. Olha o que Isaías está dizendo para mim e para você. Esse oceano ele pega na concha da mão. E as estrelas? Ergam os olhos para o céu. Quem criou tudo isso que vocês estão vendo? O universo, a 6 sextilhões de estrelas. Fui eu. E eu quero que você saiba que eu chamo as 100 sextilhões de estrelas pelo nome. E nenhuma delas vem faltar. O Deus a quem eles estavam falando assim, o Senhor não conhece a nossa história, o Senhor não tem poder. Ele começa do macro falando assim, eu quero que vocês saibam que eu chamo cada uma das estrelas pelo nome, e elas me ouvem e respondem, e eu sei. Aí eu me lembro de Mateus falando assim, bom, se Deus cuida de uma flor do campo, se Deus chama pelo nome uma estrela que não foi criada à imagem e semelhança dele,
Faz sentido para vocês que são povo da aliança continuarem desconfiando de que eu não sei quem é vocês, de que eu não sei a história de vocês, de que eu não sei aquilo que vocês passam. Faz sentido para vocês que eu criei a minha imagem e semelhança e chamei em Jesus Cristo para serem meus filhos. Faz sentido para vocês ainda continuarem desconfiando do meu caráter, de quem eu sou, da minha bondade, da minha misericórdia, de que eu tenho um relacionamento com vocês? A pergunta que vem surgindo aqui no meio do texto para mim e para você é: quem é o seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? Como você se relaciona na tua vida de oração com Deus? É um Deus que cabe só aqui? Nesse espaço aqui? A Bíblia está falando, não, eu quero que você saiba que eu sou um pouquinho mais do que isso. O profeta Isaías, então, de maneira didática, ele vai descendo. Ele fala da grandeza de Deus sobre todas as coisas. Agora ele vai falar da grandeza de Deus no conhecimento de Deus. A grandeza de Deus sobre todas as coisas, mas eu quero que vocês saibam que Ele é Senhor de tudo, que Ele está sobre tudo, mas que Ele é sábio, que Ele é inteligente, que Ele não dá ponto sem nó. No verso 13 e 14, Isaías fala da grandeza do conhecimento de Deus. Quem instruiu Deus? Quem foi o seu consultor? Quem ensinou Deus? Que escola de política, filosofia, ciências naturais, biologia, que escola que Deus frequentou? Quem foi o doutor que ensinou Deus? Quem foi o pós-doc que fez Deus pós-doc em todas as coisas? Onde ele aprendeu tanta coisa para saber o nome das 100 sextilhões de estrelas? É óbvio que são perguntas retóricas, né, gente? Pergunta que a gente fica assim, não tem jeito, né? Mas o que o texto está dizendo para mim e para você é que todo conhecimento, tudo que acontece, todo conhecimento, ele vem das mãos de Deus. Ainda que eu e você não tenhamos ciência das coisas, ainda que o nosso coração faça as perguntas, Deus, eu não estou entendendo. Deus é o Senhor de todo conhecimento. E Ele tem todas as coisas na mão dEle, e Ele é sábio em tudo que faz. No livro de Jó, depois de Jó fazer todas aquela enxurrada de perguntas para Deus, sobre o que estava acontecendo, por que ele estava passando o que estava passando, por que o justo floresce, o justo perece, mas o ímpio floresce, Deus fica quieto. Aí lá no finalzinho, Deus vai responder para Jó. E é interessante a maneira como Deus começa a resposta dele para Jó. Deus fala assim, Jó, senta aí. Cinge o lombo. Né? Sabe aquela conversa que você tem com seu filho lá em casa, que você fala assim, senta direito, menino, arruma a coluna, senta reto. Deus fala assim para Jó, menino, senta direito, eu quero falar com você agora. E Deus começa uma série de perguntas. A primeira pergunta que Deus faz para Jó é assim, pois é, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra, você estava lá? Você foi o meu conselheiro? Aonde você estava, Jó, quando eu criei todas as coisas? Diga aí, meu mestre. Existe uma ironia na palavra de Deus, respondendo a um povo que constantemente falava assim por conta das situações que viviam. Deus não sabe o que está fazendo. Uma das queixas do povo de Deus era que Deus não sabia lidar com a própria história, principalmente com a história política deles. E aí eu fico muito tranquilo de falar e tocar em algumas coisas dessa realidade, porque a minha cidade é a cidade que fervilha isso daqui, Brasília. Eles estavam levantando para Deus e falando assim, a gente não entende, o senhor está fazendo tudo errado. Está tudo muito confuso, Deus. Então Deus fala para o povo, como falou para Jó, é mesmo, gente? É mesmo, doutores? É mesmo, meus professores? Eu tô equivocado? Não sabia disso? Se não fossem vocês na minha vida, o que seria de mim?
Nós estamos diante de um Deus que conhece tudo. E diante de muitos cenários que não temos resposta, e diante de muitos cenários que nós nos perguntamos a Deus, Deus, eu não estou entendendo. Algumas vezes a nossa resposta vai ser uma única resposta. Vai ser de nos curvarmos diante dEle. À luz do que diz Romanos 11. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos. Eu não consigo entender, Deus. Mas Isaías continua agora, ele vem descendo da realidade. Ele fala do transcendente, agora ele acabou de falar do conhecimento, aí agora ele vai tocar naquilo que mais doía no povo. Ele fala da grandeza de Deus em relação às nações. Ele fala da grandeza sobre todas as coisas, da grandeza do conhecimento, agora da grandeza de Deus sobre as nações. Mas antes da gente olhar para o verso, pensa comigo nos grandes impérios da época de Isaías. Egito, a Síria, a Babilônia, presente, certo? Depois deles, nós vemos tantos outros, o Império Medo-Persa, gregos, romanos. Pensa nas superpotências hoje, Estados Unidos, China, Japão, Rússia, que mais? A Inglaterra está meadinha, a Alemanha também, capenga. Mas são as grandes nações, certo? Como ficam essas nações poderosas do passado e do presente em relação à grandiosidade de Deus? Olha o que Deus diz no verso 17. As nações são como nada. Pô, Deus podia dar uma moralzinha para a galera, né? Mas não deu. As nações são como nada, não tem valor. Sabe o que Deus disse? Que as nações são como um vácuo. Acabou. Deus está falando que as nações não têm importância para Ele? Não, Ele não está falando isso. Tanto que no Salmo 2, você encontra Deus falando que as nações são herança de Deus ao Filho. Tá? Mas o que Deus está falando aqui, reforçando, é que Deus é maior do que tudo que Ele criou. Inclusive as nações. Inclusive essas nações que vivem e povoam essa terra, que geram cultura, que geram tecnologia, que geram ciência, que gera guerra, que gera destruição, que gera morte. Deus falando assim, eu sou maior do que tudo isso. E por que eu falei que esse ponto é um ponto sensível? Porque o povo estava impressionado com o poder da Babilônia. O povo estava temendo Nabucodonosor, Dario, Ciro. Eles olhavam para a glória deles, eles olhavam para o reino, eles olhavam para aquilo que essas nações faziam e falavam assim, quem somos nós? E quem é o nosso Deus diante de tudo isso? E Deus está falando, vocês estão assim porque vocês estão impressionados com a minha criação e não com o Criador. Vocês tiraram os olhos do Criador e voltaram os olhos para a criatura. Olha só o que ele diz, verso 15. As nações são como uma gota que cai do balde. Limpa a sua casa. Pega aquele balde de água. Na hora que você está andando, dá aquele balanço, bate na perna, cai uma gotinha de água no chão. Olhe todas essas nações que eu acabei de citar aqui. Deus está falando assim, eu considero tudo isso daí, sabe o quê? Como uma pequena gota de água que cai do balde. Por isso, muitas vezes, nós perdemos o nosso caminho como cristãos, porque a gente acha que a gota que cai do balde é o poder soberano sobre toda a história e toda a terra. A gente dá valor àquilo que Deus fala assim, eu considero como um vácuo. Nossa, Tiago, então você é um anarquista. Na minha igreja, gente, eu tenho lá, para vocês terem ideia, tá? Eu tenho repórter do G1, da Globo, da Folha, do Antagonista e da Gazeta do Povo.
né? Tem gente que trabalha para a esquerda, dentro do governo de esquerda, tem gente que trabalha no governo da direita e para o governo da direita. Tempo atrás, eu pregando na minha igreja, eu desci e falaram assim: aí, pastor, direita total, hein? Aí eu desci. E quando eu estava ali na porta, um outro chegou e falou assim: declaradamente esquerda, hein, pastor? Eu falei: nossa, vocês não entenderam nada. Nada. Vocês não entenderam nada. O ouvido de vocês ouve só aquilo que vocês querem. Então, por favor, não me interprete pelo que eu não falei. O que eu estou dizendo aqui para vocês e afirmando é: Deus é maior do que todos os reinos deste mundo. E Deus considera todos esses reinos como um vácuo, como um nada. Mas não bastando isso, ele continua caminhando. E do verso 19 ao verso 21, lembra que ele vem descendo, ele vem falando da grandeza dele sobre todas as coisas, o conhecimento das nações. Agora ele vai tocar nos ídolos. Ele vai tocar nos ídolos, do verso 19 ao verso 21. Desde a queda, com a entrada do pecado na história, o homem se tornou idólatra. Ele adora coisas no lugar de Deus. Ele escolhe pessoas, sentimentos desordenados para adorar, para devotar a vida dele, para conceder sentido à existência dele. Ele fala aqui de imagens adoradas na medida em que eles se devotaram a outras nações, assimilaram deuses de outras nações, ídolos, mas o contexto do texto não está se referindo só a isso. Ele partiu do conhecido para entrar no desconhecido. Ele partiu daquilo que está visto aos olhos para entrar no coração. Ele começa falando de ídolos, mas ali depois do verso 20, verso 21, 22, 23, ele toca nas questões políticas e religiosas. Ele inicia falando de imagens, mas o objetivo dele, sabe qual é? É falar de príncipes e juízes das nações. Esses, e não as imagens de madeira, esses príncipes e juízes da Babilônia, ou da Síria, ou do Egito, eles eram vistos pelo povo de Deus, infelizmente, como deuses, como senhores do destino, da história. E não foram poucos que agiram assim ao longo da história, tá, gente? Tutancâmon, Manassés, Senaqueribe, Sargão, Nabucodonosor, eles assumiam esse papel de Deus e o povo foi entronizando isso no próprio coração, falando assim: realmente nós não queremos, mas eles são os senhores da própria história. E diante desses ídolos do mundo, Deus em Isaías vai dizer algo muito assustador para eles e para a gente também. Sobre a Síria, no capítulo 10, Deus diz que a Síria é um instrumento na minha mão para colocar vocês em ordem, meu povo. E eu quero que vocês saibam também, no capítulo 45, ele fala: eu quero que vocês saibam que o grande rei Ciro, o Deus Ciro, ele é meu menino de recado. Ele é meu office boy. Verso 24, mal são plantados, semeados, mal alcançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles um vento, um redemoinho que os leva como palha. O que Deus está dizendo? Reis e governantes da terra vêm e passam. E eles passam muito rápido. Eles passam como uma palha dispersada pelo vento. Eles são destruídos. Eu quero que vocês saibam quem eu sou em comparação a eles. Não é a história deles sendo escrita. Eu tenho a minha grande história, mas, Tiago, eu não consigo entender. Eu não consigo entender como na grande história Deus agiu. Olhe para o que Deus fez no passado. Deus usou o Egito, Deus usou a Síria, Deus usou a Babilônia para continuar escrevendo a história dele e tratar o povo dele. E a gente, como é que a gente age? É a palavra que ele deu para o povo dele no meio do exílio. Continue sendo o meu povo. Continuem trabalhando e sendo o meu povo fiel no meio de uma geração infiel.
Se a geração de vocês é idólatra, continuem com os olhos em mim. Se a geração de vocês é corrupta, eliminem a corrupção dentro da casa de vocês, porque no bem de vocês e vice-versa estará o bem da cidade, e no bem da cidade estará o bem de vocês. Como a gente age em meio a tudo isso? A gente continua sendo o povo da aliança. A gente então não é guiado por X ou por Y. A gente continua sendo guiado por Deus, porque o Senhor é Deus. Ele deixou claro para mim e para você o que a gente tem que ser, quem a gente tem que ser, como a gente tem que agir, se é governo de direita, de centro, de esquerda, meia volta vou ver, põe o que você quiser aí. A gente continua seguindo o mesmo rei e Senhor que deixou uma palavra revelada para mim e para você. Então a gente não se guia por isso. A gente age na história como povo de Deus. E aí ele chega no verso 27 e 28. Por quê? Porque Israel estava reclamando. O povo estava reclamando de duas coisas, e é natural a gente fazer isso. Tá? E Deus não faz biquinho, tá? Quando você, às vezes, fala para Deus algumas coisas, né? Deus não fica... Não. Mas o povo estava reclamando de duas coisas. A primeira acusação contra Deus é: Deus é indiferente. Verso 27. O Senhor não se interessa pela minha situação, pela nossa situação. Deus não está nem aí para o que está acontecendo. A gente está sofrendo essa bagunça, a gente está sofrendo essa confusão e Deus não está nem aí. Verso 27, o povo reclama disso. A segunda é injustiça, Senhor. O Senhor não considera a nossa causa. Até quando a gente vai passar por isso? Talvez essa seja a sua angústia e a de muitos hoje. Gente que olha para o cenário político, gente que olha para o cenário familiar, gente que olha para o cenário do próprio coração, gente que olha para os cenários em volta e fica se perguntando: cadê Deus? Onde o Senhor está? A resposta de Isaías é 28. Será que você não sabe? Você não ouviu falar que o Senhor eterno, Criador de todas as coisas, não se cansa e não fica exausto? Vocês estão achando que Deus se cansou de vocês? Vocês estão achando que Deus se cansou de você? Vocês não ouviram? Vocês não conseguiram entender ainda que Deus não se cansou de vocês, que Ele continua agindo e trabalhando, porque Ele tem algo a fazer na vida de vocês, e esse é um compromisso dEle. Quando a gente olha para isso, não tem como a gente não afirmar isso. Deus não está ausente na nossa história. Deus não abandonou o universo, Deus não abandonou o cenário do nosso país, Deus não abandonou o cenário da sua família, Deus não abandonou o cenário do seu coração, por mais sombrio que essas realidades possam parecer. Ele continua sendo o Senhor. Deus não está ocupado a ponto de não ter tempo de se importar com você. Deus não se esqueceu de você. Não tem nenhum problema e falta de sabedoria no mundo, ou na sua família, ou na sua casa, em que em Deus a gente não consiga buscar solução. Ele não parou de trabalhar. O que eu estou dizendo aqui, como povo de Deus, nós não podemos ler a nossa realidade. Por mais difícil que seja a situação que você esteja vivendo, seja ela qual for, não tem como ler a realidade sem a presença, o poder, a sabedoria e a soberania de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos finitos. E tem hora que Deus fala comigo como eu falo com o meu filho, na piscina. Pula, Ângelo. E ele fica assim, pula. Aí eu chego mais perto e falo assim, pula, só pula, eu estou aqui. Eu estou aqui. E ele sem entender, porque aquilo é alto, aquilo é grande, aquilo é demais para ele. Ele fala assim, tá bom, em confiança eu faço, em confiança eu obedeço, em confiança eu vou, em confiança eu continuo caminhando. Nós precisamos descansar, trabalhar, viver, servir, atuar, a partir dessa realidade.
dessa realidade. E ele termina então dizendo que Deus faz forte o cansado, multiplica as forças ao que não tem vigor, que muitos se cansam e se fadigam. Deus está falando para um povo que viu a terra destruída, os parentes morrerem, serem mortos, gente que não tem nada, gente que passou pela quebra da aliança por situações muito difíceis, bem mais difíceis do que talvez eu e você tenhamos passado até hoje. Gente que está cansada de verdade. Deus fala assim: porque eu sou o Deus de vocês e ajo com misericórdia e graça, eu quero que vocês saibam que o renovo de força de vocês não está no político tal, não está na conta tal, não está no rendimento tal. Eu quero que vocês saibam que está em mim. Quem está em mim não se fadiga, voa como águia, é renovado. Talvez você esteja cansado, fatigado, talvez você esteja exausto, moído, por uma única razão: você tirou os olhos desse Deus. Você olhou para todos os cenários à sua volta e você esqueceu de olhar para o único cenário real de toda a história. Você tirou seus olhos de Deus. Talvez o seu cansaço não vai ter resposta enquanto você realmente não descansar em Deus. Talvez você vai continuar exaurido, porque você ainda não ouviu e não aceitou, por conta do orgulho, do ego, a voz de Cristo que diz assim: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Esperamos em deuses aquilo que só o Deus da aliança pode fazer. Então Deus diz: eu sou grande, não há Deus como eu. E eu quero que vocês descansem em mim e renovem as suas forças em mim. Se quebrantados diante dele, eles se rendessem à majestade e à glória de Deus, as coisas ficariam em paz. Conheça a Deus. Busque Deus. Olhe para a palavra. Se deixe encantar por Deus a ponto de você poder orar como muitos santos do passado oraram: Senhor, eu estou sendo queimado, Senhor, eu estou sendo cerrado, mas o que os meus olhos precisam ver é o Senhor. Porque se os meus olhos verem o Senhor, está tudo em paz. O que Deus faz aqui é trazer uma epifania, uma manifestação clara de quem Ele é, para um povo que está cansado, que está perdido, que está confuso, que perdeu até a fé. Ele fala: eu vim atrás de vocês. Quando a gente olha para isso, aí a gente descobre então a resposta àquelas perguntas que eu fiz no começo. Deus é digno da nossa confiança. Deus é suficiente para nos sustentar no dia da tribulação. Vale a pena manter a integridade em Deus, mesmo quando as respostas não são a que gostaríamos, porque a gente não entende. Mas se Deus está com a gente e cremos que Ele é Senhor da história, está tudo bem. Sabemos que Deus está na história, que Ele continua agindo. Sobretudo, que Ele é Emmanuel, que Ele é Deus conosco, que nós não estamos sós. Amém? Vamos orar? Pai Santo, não são poucas as situações e as circunstâncias que tentam minar os nossos olhos, que tentam minar o nosso coração, tentam tornar cegos a realidade do Senhor, da sua grandeza, da sua majestade, do seu poder, da sua glória.
que tentam ofuscar ao longo da nossa história, da nossa caminhada, a tua presença. Às vezes são circunstâncias que vêm e que nós jamais esperávamos. Uma doença, às vezes são circunstâncias de dor e sofrimento na família. Às vezes são situações que nós buscamos e causamos pela nossa insensatez, falta de sabedoria. Mas o que pedimos nesta manhã, Pai, que assim como foi com Isaías e o teu povo no passado, que o Senhor nos dê uma visão renovada do Senhor mesmo. Que o Senhor nos dê uma visão clara da tua grandeza sobre todas as coisas. Que o Senhor nos dê o descanso e a paz de quem sabe que o Senhor é o Senhor de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. Que o Senhor nos dê também a coragem para continuarmos trabalhando e servindo ao teu reino, no meio de nações, e no meio de governos, e no meio de tempos tão difíceis. Porque servimos ao Senhor, e não a estes que passam como palha, como vento. Eu peço, Pai, que o Senhor faça surgir em nós um verdadeiro altar, templo, onde outros ídolos não têm espaço. Sejam eles homens, sejam eles sentimentos, sejam eles potestades, dinheiro, que seja o Senhor, o único Senhor no nosso coração, na nossa história. E que no dia, Pai, que o mal, que o inimigo da nossa alma, que o diabo, que o nosso próprio coração corrupto, lançar perguntas sobre o caráter do Senhor, sobre quem o Senhor é, acusando o Senhor de injustiça, porque somos fracos, somos pó e somos pecadores. Que a tua palavra venha com força desproporcional, nos lembrando de que o Senhor é o Deus que está presente, vivo, que não se cansa, que se faz presente em todo momento da história. E que o nosso renovo, Pai, venha, não porque aquilo que queríamos, almejávamos, alcançamos, mas que venha, porque estamos descansados, porque estamos entregues, porque estamos rendidos aos teus braços e nas tuas mãos. Ouve, Pai, a oração que fazemos neste lugar e que o teu Espírito Santo cele a tua palavra em cada um. No nome de Cristo. Amém. Amém.